Pastor Marcos, o atual conflito é cumprimento das profecias? Estamos aí no tempo do fim? A guerra em Israel se tornou o assunto do momento, né? O assunto que vem pautando a mídia, que vem sendo divulgado a exaustão por todos. Inclusive, nós temos muitos canais, muitos programas nas redes sociais que estão tratando o assunto. Porém, queridos, será que realmente eles estão de acordo com o que realmente a Bíblia fala? Isso porque, nessa pergunta, né, que o pastor Misael fez questão de afirmar que Deus manterá a palavra dele, tem igrejas que vão ensinar que realmente Deus ele prometeu, mas as promessas de Deus eram condicionais. Quando Israel não cumpriu, quando Israel se rebelou contra Deus, não obedecendo suas ordens, e finalmente negou, não aceitando a vinda do Messias, que é o Senhor Jesus, perdeu o direito a isso. Dizem que ele perdeu o direito a isso, e vão ensinar que ele perdeu o direito a isso. E aí eles criam a figura do tal Israel espiritual. O Israel espiritual seria a igreja, né? Mas será que isso realmente é verdade? Será que realmente Israel perdeu o seu direito? O pastor Misael falou muito bem, não perdeu o direito. Ainda que existam profecias condicionais na história, no fim dos tempos, a palavra de Deus fala sobre uma restauração de Israel. Queridos, de outra maneira, a palavra de Deus ficaria incompleta. O pastor Misael citou vários exemplos aqui, eu também quero citar aqui, né? Isaías capítulo 62, no verso 2, as nações verão a sua justiça, ó Jerusalém, e todos os reis contemplarão a sua glória, e você será chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Algumas pessoas vão falar que isso aqui se refere à glória de Jerusalém é Jesus, vão falar que aí a glória dele é Jesus e que já se cumpriu, mas não é verdade, porque onde está o nome novo? Onde está as nações reverenciando Jerusalém? Jerusalém hoje é bombardeada, Jerusalém hoje é alvo de mísseis. Se você acompanhou um pouco a divulgação desse programa que nós estamos fazendo, você vê que uma das peças era justamente um bombardeio, né, vários mísseis sendo lançados pelo Hamas contra Jerusalém. E só não atingiram e causaram enormes danos, porque Israel, queridos, ele investe muito em tecnologias e ele tem o que as pessoas chamam de um escudo de ferro, né? Esse é o termo que eles usam, um escudo de ferro, que quando os mísseis são lançados, esse escudo, esse programa, ele consegue atingir todos os mísseis que são lançados contra. Então, se tem um avançadíssimo de defesa, né? De outra forma, não só agora, mas em outras oportunidades, Jerusalém já teria sido destruída. Mas a palavra de Deus é muito clara sobre ela. Aí alguns vão falar, não, mas aqui se refere a Jerusalém, a Nova Jerusalém. Queridos, não se refere a Nova Jerusalém, porque o profeta aqui é muito claro. O Senhor falando por meio dele diz, a ti Jerusalém. Fala para Jerusalém, fala para a capital atual de Israel. Então veja, esta palavra nunca se cumpriu. Claro, Jesus é a glória, só que ele não estabeleceu de forma que hoje todas as nações olhem para Jerusalém dessa maneira. Isso é uma palavra ainda para o futuro, para se cumprir. Quer dizer, uma palavra que ainda vai acontecer. Outra palavra também, acho que o pastor Misael também vai entrar em algum momento nesse assunto, né? Ela nos é confirmada pelo apóstolo Paulo, lá no capítulo 11, por exemplo, quando ele vai falar sobre o futuro de Israel, né, ele começa falando da realidade, né, que a maioria do povo de Israel negou a Cristo. Mas
assim como no tempo de Elias, Deus reservou, né, no tempo de Elias, 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal, e reservou também muitos que não negaram a Cristo. Os próprios apóstolos estavam entre eles. E esses que não negaram, diz a palavra, eles formarão a igreja, junto conosco, os gentios. Só que Paulo ele vai falar aqui, no verso 11, então eu pergunto, será que eles, os judeus, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios. Mas quanto mais resultará a plenitude deles? Dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes, e alguns deles se salvem, porque se o fato deles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, aí você vê, né, a palavra anunciada ao mundo todo, mas ainda há uma resistência a Israel. Né? Israel ainda resiste. Qual será o seu restabelecimento? Então ele fala de algo futuro, o restabelecimento de Israel no futuro. Veja, nós somos igreja. Nós não somos Israel espiritual. Nós somos igreja, queridos. Então ele fala de um restabelecimento e é do povo de Israel. Isso é muito claro. Que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Então Paulo aqui, ele vincula, meus irmãos, a vinda de Jesus ao restabelecimento de Israel. Então veja, que ele não fala que a igreja vai tomar o lugar, ele fala que haverá no futuro um restabelecimento. Não fala nem que é no seu tempo ali. No seu tempo ele procurava salvar alguns, mas ele fala que é por ocasião da vinda de Cristo que haverá o restabelecimento de Israel, da nação de Israel. E se forem santas as primícias da massa, quem são as primícias? Senão os primeiros convertidos que eram judeus e fazem parte da igreja. Então, se as primícias são santas, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Então, Paulo aqui vai tratar, queridos, vai explicar que houve um endurecimento em partes, e esse endurecimento permanece, né, mas no final dos tempos será tirado. E quando se completar a plenitude dos gentios, então chegará o momento de restabelecer, então, Israel. Então fica muito claro isso que o pastor Misael nos citou, pela palavra do apóstolo Paulo. E aí nós vamos estudar, ao longo dessas semanas, mais profundamente essas profecias e mostrar que realmente Deus tem um plano com Israel. E por que isso é importante? Porque justamente isso está atrelado profeticamente à volta de Cristo. Então, para nós é importante, sem sombra de dúvidas, porque para nós é o que? Ressurreição dentre os mortos, transformação do que estiverem vivo e reinar com Cristo. Isso é maravilhoso. Quando isso se dará? Será que já é o momento, porque está tendo especificamente este conflito? Eu creio que este conflito faz parte de um todo. Agora, falar que é este o conflito que vai trazer Cristo de volta, nós não podemos afirmar isto, tá? Mas ele faz parte de um todo. O tempo do fim, né, muita gente acha que o tempo do fim começou no último século, quando a ciência se multiplicou. Hoje, por conta da mídia, a gente ouve falar muito sobre guerras, rumores de guerras, nós ouvimos falar muito sobre tragédias, sobre catástrofes. Então, muitas pessoas atrelam, né, o atual momento, até com a internet, o tempo do fim. É evidente que, por estarmos vivendo, a gente tem essa impressão. Mas, biblicamente, teologicamente falando, Jesus, ele fala que o tempo do fim foi inaugurado pela sua vinda. Então, Jesus, ele fala, é chegado o tempo do fim. Preparem-se,
porque em breve o reino de Deus vem. Então, queridos, Jesus é muito claro, o tempo do fim começa desde a sua vinda e chega na sua volta, no seu retorno. Então, o que acontece no tempo do fim. Então, você veja, Israel voltar para a sua terra é cumprimento das profecias. Mas, veja, ele volta ainda incrédulo. O povo judeu ainda volta incrédulo. Sim, não, mas tem os judeus que estão orando? Tem judeus messiânicos. Agora, os judeus autênticos, queridos, que nasceram lá, a maioria ainda permanece incrédula. E a palavra de Deus nos fala que haverá uma conversão muito grande deles por ocasião da volta de Cristo. A palavra de Deus fala sobre ainda a grande tribulação. Sim, está reservada uma grande tribulação para eles. A palavra de Deus fala sobre tempo de angústia de Jacó. Então, tudo isso nos mostra que as profecias estão se cumprindo, mas nós temos que ter muita calma para analisar. Nós temos que ter muita paciência para analisar. Mas é importante? Se é fundamental. Por quê? Porque justamente o cumprimento da profecia nos revela que a volta de Jesus Cristo e a glória da igreja estão cada vez mais próximos.